Então, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o poder da visão. Mas quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam, o que é essa visão? Sou eu vendo anjos? Sou eu vendo algo aparecendo que Deus mostra? Não é essa visão que eu quero conversar com vocês hoje. O que eu quero dizer é aquela visão que Deus dá para a sua vida, para a minha vida. Onde Ele quer que a gente chegue, o que Ele quer que a gente faça, qual que é o destino que Ele traçou para você e para mim. Para começar a conversar sobre isso, eu gostaria que a gente se lembrasse um pouco de Neemias. Bom, ele teve que reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele teve aquela visão que Deus disse para ele, que ele queria que ele fizesse isso, e ele, ok, eu vou fazer. Né? E ele levou aproximadamente, um pouquinho mais de 50 dias, assim, 52 dias que a Bíblia fala. E naquela época, essa quantidade de dias para fechar uma cidade, aquilo era algo assim inédito. Ninguém conseguia fazer com os recursos que tinha. Mas ele tinha fixo a visão. Deus me mandou fazer. É isso que eu vou fazer e eu vou conseguir porque Deus está comigo. Então, para a gente continuar essa conversa, eu queria só que a gente lesse Neemias 6, direto no versículo 3. Versículo 2. Porque quando os muros estavam quase prontos, os inimigos deles queriam armar uma armadilha para ele. E o versículo 2 do capítulo 6 fala assim: Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixaria e fosse ter convosco? O que aconteceu aqui? A gente está vendo que Neemias, ele tinha um plano traçado, ele tinha a visão que Deus tinha dado para ele, e quando aquelas pessoas foram chamar ele, ele simplesmente falou, não, eu não vou descer, não, eu não vou fazer o que vocês querem porque eu tenho um foco. Isso serve para a gente olhar, porque muitas vezes, quando Deus manda a gente fazer algo e a gente entendeu aquela visão que Deus colocou no nosso coração, a gente começa a olhar em volta. Geralmente, quando Deus dá uma visão para a gente não tem a capacidade para fazer isso, a gente não tem o recurso para começar a fazer, e a gente começa a olhar fora. Mas quando a gente tem aquela visão clara, a gente tem que pôr isso como um alvo. Deus fala para a gente, faça aquilo, isso quer dizer que Ele está atrás, Ele vai junto com a gente. A gente só tem que ter a coragem e não ficar olhando para um lado e para o outro. Hoje em dia tem tanta coisa que distrai a gente daquilo que Deus quer que a gente faça. Às vezes, a distração, ela vem de pessoas que a gente conhece. Às vezes, hoje em dia, a distração vem de Netflix, não interessa de onde ela venha. Às vezes pode ser, por exemplo, quando Deus te dá aquela visão, pode vir disfarçada de uma oportunidade boa. O que seria isso? Um emprego bom que você está ganhando 2 vezes mais que ganha hoje. Aí, de repente, fala, ok, é de Deus isso. Será? Se Deus te deu aquela visão para fazer algo, seja lá o que for, tudo que vir, por mais que seja bom, se for em contra daquilo, não é de Deus. Porque o inimigo ele não vai vir se mostrando quem ele é. Ele vai trazer coisas boas. Nunca vai ser uma coisa errada enorme. Vão ser coisas pequenininhas. Por quê? Porque a gente presta atenção em coisas grandes e as pequenas às vezes ficam. Então, quando a nossa visão ela está clara, a gente consegue até falar para os outros a visão que a gente tem claramente. Agora, quando aquilo ainda está aqui dentro, a gente está cheio de dúvida, a gente passa até a visão que Deus deu para a gente confusa para os outros. Então, a gente tem que entender o que o Senhor ele quer de nós. Porque a visão que Ele dá, ela nunca para em nós. Ela sempre passa, é algo que vai para a eternidade. Tudo que o Senhor pede para a gente fazer, abençoa a gente, mas não para só aqui. Não para só nos nossos filhos, não para só no nosso esposo e esposa.
ela vai alcançar gerações nossas e ela vai alcançar pessoas que estão em volta. Então, tenha fixo aquilo que Deus quer. A gente pode, muitas vezes, quando a gente tem a visão, quando ela já está clara, a gente começa a pensar, tem aquele monte de ideias, mas a gente não fala dela. E eu não estou nem dizendo falar para um monte de gente, sair comentando. Tem coisas que no começo a gente tem que esperar e falar. Mas eu digo a gente falar com a gente mesmo, com aquelas pessoas próximas que estão em volta. Por que eu falo isso? Porque para as coisas acontecerem, Deus ele ensinou como fazer. Nós temos que falar. Pensamos aqui junto, tá? Deus, quando ele foi criar o mundo, lá em Gênesis 1:1, o Espírito Santo, né? Ele pairava sobre o abismo e Deus, ele já tinha todo o plano do que ele queria na cabeça dele. O que ele fez? Ele é Deus, ele poderia simplesmente ter fechado os olhos ou feito não sei o quê, mas feito assim e o mundo ia ser do jeito que ele queria. Mas o que ele fez? Ele falou, haja luz, separe os céus, as águas, as bestas, feras que venham, né, do mar, no céu, enfim, ele foi falando, criou o homem, tudo pela palavra dele. O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra dele. Então, nós temos que falar a visão, nós temos que falar o que Deus falou para nós, sem medo, porque se Ele falou e a gente está cooperando com Ele, isso vai acontecer. No tempo dele, mas vai acontecer. A gente está aqui no ano novo, chegando aqui um ano novo, né? E quanta coisa, às vezes, a gente faz aquelas listas, eu quero emagrecer, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, tudo isso é legal e a gente pode continuar fazendo e deve, cada um faz a lista que quer. Porém, todas essas listas são de desejos nossos e coisas, às vezes, que acabam aqui, nesse mundo. Agora, a visão que Deus dá para a gente, ela vai ecoar na eternidade. Então, essa visão dele tem que estar na nossa lista, tem que ser a nossa prioridade, ela tem que estar aqui em cima. O Senhor me mandou fazer, eu não vou descer. Como Neemias ele fez, ele não se distraiu de um lado e do outro. Ele foi, ele seguiu e ele terminou aqueles muros em 52 dias, com as pessoas que estavam ajudando ele, uma coisa que era inédita para aquela época. E isso vai acontecer com a gente também. Se a gente tem um plano que Deus deu, que a gente tem aquela certeza que foi Ele, esse plano ele começa a queimar. Se é de Deus, mesmo que às vezes você olhe o lado e pensa, não vai dar certo, eu não tenho dinheiro para fazer isso, talvez é da minha cabeça, se é de Deus, ele não para de queimar dentro de nós. Às vezes você desiste por um tempo, mas aquela coisa fica dentro de você, porque aquilo vem do alto. Não é nosso. Não é simplesmente uma coisa que a gente pensou e que daqui a pouco a gente quer fazer ou não quer fazer, não. São visões que Deus nos dá, da onde Ele quer que a gente chegue. Vá para o Senhor. Se você tem essa visão, coloque ela. Se você não fez nada por isso, às vezes sente aquela culpa, poxa, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, eu não fiz nada. Bola para frente. Tira todo o peso, fala, Senhor, me ajuda, de agora em diante eu vou. Se você não sabe ainda a visão que você tem que ter de Deus, vá aos pés dele. O Senhor, o nosso Pai, ele é o maior interessado em falar para a gente o que Ele quer que a gente faça. Ele está lá, de braços abertos. É tão bom a gente saber que a gente está seguindo os planos que Ele deu para nós, quando a gente sabe, e às vezes, os planos dele. Não pense que toda vez que ele te fala algo, que tudo em volta vai ser a maravilha. Porque quando a gente tem uma palavra do Senhor, Jesus mesmo ele falou na parábola do semeador, que quando a semente ela cai, o inimigo vem para roubar ela, automaticamente. Então, por que quando o Senhor te dá uma visão e você entendeu, você acha que vai ficar tudo certo? Que não vão ter oposições? Sim, vai ter oposição. Às vezes vai ter opiniões contrárias de amigos,
porque eles não entendem o que você está fazendo, mas está certo eles não entenderem, porque o Senhor não deu a visão para eles, deu a visão para você. Então, se o Senhor te falou, você tem convicção, está plenamente convicto que foi o Senhor, faça como está escrito em Abacuque, escreva a visão em tábuas, coloque na sua casa, põe no espelho, põe na televisão, não interessa que vai desarrumar, mas coloca ela em frente de você. Tenha certeza de ver aquilo todo o tempo, para aquilo queimar, para você não esquecer. Escreve, volte, leia, mas se você cooperar com o Senhor, Ele vai fazer o que Ele disse. Não deixe essa palavra cair, não deixe essa palavra sair de você. Esse novo ano que está aqui para nós sendo entregue como um livro branco, simplesmente escreva nele a visão que o Senhor te deu. E uma coisa que eu escutei há mais ou menos há 4 anos atrás e que me marcou muito, e eu vou terminar com isso. A visão que Deus dá para nós, a gente tem que escrever ela à caneta. Agora, os planos que a gente começa a fazer para chegar a essa visão, escrevemos a lápis. Porque muitas vezes a gente acha que vai sair de um jeito e Deus vai direcionando a gente, e a gente tem todo o direito de apagar. Mas os planos do Senhor, a visão dele, não muda. Se é do Senhor, não muda. Fique com isso. Venha nesse novo ano com força. Olhe para o Senhor e Ele vai te guiar em cada passo. Escreva a sua visão, siga a sua visão, queime por ela, vive por ela. Seja abençoado no nome de Jesus.